safras por ano, ou 4 safras no máximo, o Nordeste pode ter até 5 safras, porque não vai ter o período de geadas. E as plantas podem ser irrigadas, como nas imagens que a gente vai ver agora, por favor, me acompanhe. Olha só, o Nordeste hoje está produzindo uvas em grande quantidade. Essas uvas estão sendo transformadas em vinhos e exportados para o mundo inteiro, tá? Frutas tropicais, o Nordeste produz também de uma maneira absurda, coisa que outros lugares do Brasil não conseguem ter a produção, porque lá não tem o período de inverno frio. Existe a estação inverno, mas eles nem chegam a sentir. Automaticamente, eu gostaria que você desmanchasse uma imagem que deve estar na tua cabeça, que o Nordeste é uma região problema por causa da seca. Não, nunca foi problema por causa da seca. Ele pode ser uma solução para a produção desses alimentos, desde que bem utilizado. O Rio São Francisco é um caminho para isso, mas não é o único, tem uma infinidade de outros. Claro que o nosso desconhecimento em relação à hidrografia acaba aceitando essa questão política e a gente acha que o Nordeste é uma região problema, tá certo? Pessoal, mais um aspecto importante sobre a hidrografia. Acompanhe comigo na tela. Hidrovias, certo? Grave isso aí, hidrovias. Agora, veja este mapa. Tudo bem? Mentalize-o. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Você escuta sempre problemas nas rodovias brasileiras, né? Sempre os noticiários estão colocando isso. Buracos, rodovias mais mal sinalizadas, rodovias estreitas. Porque as nossas rodovias são lá dos anos 70. E daí, se ela é dos anos 70? Nos anos 70, ninguém imaginava o desenvolvimento que ia ter a indústria automobilística de lá para cá, o tamanho que os caminhões ganharam nesse período, e essas rodovias ficaram muito estreitas. Acidentes, consumo de combustível absurdo. Turma, a nossa rodovia que o Brasil tem, qualquer uma delas, é cheia de curva. Quem fez isso não pensa. O cara não percebeu que na escola a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. E o cara vai lá e me faz uma rodovia cheia de curva. Então, uma das soluções para o transporte brasileiro, o que vai tornar muito barato, e porque já está pronto, são as hidrovias. Olhe para o mapa, vamos lá. Veja como é simples, falta vontade política. Por isso que eu digo, quando a gente estuda geografia, e eu não estou falando aqui questões partidárias, não me interessa quem está no poder, tá? Pense como é fácil integrar o Brasil só com hidrovias. Olha lá, todo o Amazonas é possível navegar. Toda essa região aqui, ó, desde Roraima, tá certo? Que está lá isolado. A região aqui da Cabeça do Cachorro, que está isolada pelo Rio Negro, pode entrar no Rio Amazonas. A região aqui do Acre, Rio Branco, tem saída para o mar, utilizando os rios entrando no Amazonas. Aqui Porto Velho, o nome já diz tudo, né? Capital de Rondônia, Porto Velho, sai pelo rio, entra no Rio Amazonas. Toda a soja produzida aqui no Mato Grosso pode sair pelo Rio Amazonas ou aqui pelo Rio Araguaia, entrando no Rio Tocantins e chegando aqui no Porto de Belém. Então, a região norte, já apresentei para vocês uma saída. Aqui no Mato Grosso, pelo Pantanal, dá para sair pelo Rio Paraguai, e depois ele se encontra aqui com o Paraná, sai pelo Estuário do Prata e segue. Olha só, não precisa pegar a mercadoria e seguir por estradas até o Porto de Santos ou até aqui o Porto de Paranaguá. Aqui, por que eu vou caminhar? Por que eu vou seguir com um caminhão vários 1000 quilômetros numa estrada cheia de curvas, cheia de buracos, até o porto? Coloca essa mercadoria numa chata como esta daqui, ó. Isso aqui chama-se chata, tá certo? Colocou essa mercadoria numa chata e você segue pela hidrovia. Automaticamente entra no Oceano Atlântico e faz a exportação. Idem aqui para o Rio São Francisco. Desde que você construa esclusas onde existem as hidrelétricas, você vai poder tirar toda a mercadoria que é produzida no meio do caminho e fazer o transporte dessas mercadorias e exportá-la
para qualquer lugar do mundo. Mentalize esse mapa. Em vários vestibulares já cobraram, cada vez que vai tratar do tema transporte, estabelece essa relação. Você mentalizou isso, você pode perceber que é possível baratear, porque o rio está ali, basta fazer um planejamento, automaticamente você consegue diminuir os custos. Turma, uma boa parte do preço de uma mercadoria que você te retira do supermercado, uma boa parte do preço, vamos pensar que é R$10, uma boa parte dela está relacionado ao transporte. Quando você consegue baratear o transporte, você diminui o custo de vida das pessoas. Seguinte, vai tirar o emprego de um monte de caminhoneiro, vai tirar um monte de emprego da indústria automobilística. Negativo. Isso talvez venha aumentar o emprego, porque o caminhão serve para levar a mercadoria até o porto, no caso da hidrovia. Ele vai percorrer uma distância menor, mas o Brasil pode aumentar ainda muito mais a sua exportação. Nós exportamos menos soja porque é difícil. Vocês devem ter ouvido, algum tempo atrás, que existia uma fila de caminhões entre o Porto de Paranaguá e Curitiba. Mais de 100 quilômetros os caminhões em fila esperando para chegar até o porto. Isso que eu estou falando para vocês está na internet, procure lá, fila de caminhões entre o Porto de Paranaguá e Curitiba. Aquela fila interminável. Calcula comigo o tempo que esse caminhoneiro está parado ali, o quanto ele perde de dinheiro, certo? Porque o caminhão tem que estar se movimentando, tem que estar levando e trazendo coisas, e assim ele vai ganhar mais. Por isso que construir hidrovias não vai tirar o emprego do caminhoneiro. Pode até aumentar, porque ele não vai ficar parado no porto esperando ali muito tempo, já que você vai ter hidrovias por tudo que é canto. E mais uma coisa, é ecológico. O caminhão vai andar menos nesse sentido, automaticamente vai poluir menos, porque o diesel, você sabe que ele tem uma parcela de culpa na poluição que nós temos hoje e muito grande, ok? Pessoal, então está aí a aula de hidrografia. Deu para você perceber a importância que existe uma bacia hidrográfica, seja para a navegação, seja para o transporte de mercadorias, seja para o transporte de pessoas. Lembre-se, ninguém no mundo, nenhum país no planeta tem o privilégio que o Brasil tem pela quantidade de rios, tá? Lembre-se de um detalhe que é muito importante, o rio é determinante para surgir uma cidade. Todas as cidades estão à margem de rios. A sua cidade está à margem de um e ele deve ser cuidado. Para quê? Tanto para o abastecimento de água, como para as outras coisas que eu já falei, geração de energia e também o transporte. Tá certo? Valeu então, espero que tenham aproveitado, revejam, tirem as suas dúvidas, vão atrás, não deixem nada sem resposta. Boa prova, bom vestibular.